Bora falar agora de Dio, a melhor vilão que Jojo poderia ter. Se você fica muito tempo na internet discutindo em bolhas de anime, você com certeza já se deparou com algumas discussões sobre se você gosta de um personagem que comete atos moralmente errados, é igual endossar as atitudes dele. Eu acho que essa ideia não procede muito. Tipo, tu gosta de um personagem fictício não significa que você aprova as atitudes dele. Pelo menos eu espero que quem tá assistindo não aprove. E se tem um personagem que extrapola essa questão, que leva isso ao limite e faz todo tipo de coisa detestável, e mesmo assim não importa o quão arrombado ele é, a fandom continua amando ele, esse alguém é o Dio Brando. Dá pra classificar o Dio como um daqueles vilões feitos pra você adorar ou odiar. Assim como o Jonathan, ele é um personagem que foi um produto do seu tempo. Ele tá lá pra ser a força contrária que move o protagonista e a história. E ele cumpre esse papel. Tem alguém que não gosta do Dio? Tipo, mano, eu acho que é impossível alguém não gostar do Dio. É impossível. Eu acho que é impossível você não gostar desse personagem. De um jeito ótimo. Como eu disse no vídeo do nosso querido Cavaleiro do Cabelo Azul, é muito mais fácil você gostar de um vilão que simplesmente é mau e pronto do que um herói que simplesmente é bom e pronto. Porque teoricamente não é pra você se identificar com o vilão. Um grande exemplo disso é a dinâmica entre Batman e Coringa. Claro que o Batman é um herói que tem lá sua profundidade e ele evoluiu bastante com o tempo como personagem. Só que olhando na internet e conversando com a galera, hoje em dia eu tenho a percepção de que o Coringa é quase tão ou mais popular do que o próprio Batman. Eu não sei se eu tô ficando doido, se eu tô olhando as coisas erradas, mas eu tenho a impressão de que hoje em dia o Coringa tá mais presente na cultura pop do que o arqui-inimigo dele. Eita! Obrigado! Comenta aí o que você acha disso. Eu queria saber se vocês também estão percebendo isso ou se só eu que tô ficando doido mesmo. Eu tô dando esse exemplo pra mostrar como um vilão bem feito pode superar a popularidade do próprio herói, o que é exatamente o que acontece em Phantom Blood. Você pode até dizer que o Dio não é lá essas coisas como vilão, ele não reinventa a roda, mas é inegável que ele é o personagem mais interessante dessa primeira parte. É ele que faz a história se mover. Ele é tão importante que ele foi o primeiro personagem que o Araki criou pra história. Diferente do anime, no mangá, ele é o primeiro personagem a ser introduzido. Olha que doideira, o primeiro personagem de JoJo's Bizarre Adventure não foi um Jojo. E me mata. Não é o primeiro, não é. Isso aí é mentira. O primeiro personagem que aparece é um Inca fazendo uma dança lá e sequestrando uma mulher. Tá? Agora, se você estiver falando do casting principal, realmente. Aí tá certo. Pra pensar que a gente chegou muito perto de ter uma obra que chama Didi Bizarre Adventure. Eu não lembro de ver outra história que o autor cria primeiro o vilão pra depois criar o herói pra fazer um contraponto na história. O que é bem engraçado, porque se você parar pra pensar, o Dio é o vilão mais Nossa, esse Polnareff aí! influente de Jojo. E mesmo assim, no top 10 de personagens favoritos do Araki, ele tá em 10º lugar atrás do Shigeshi. Nossa. Como? Mas mesmo sendo basicamente um vilão dos anos 80, ele já era um antagonista bastante interessante de se observar. E nesse vídeo eu quero comentar sobre como ele se tornou o vilão mais icônico de Jojo. E não, eu não vou falar do Diego ainda. Ele merece um vídeo próprio, só pra ele. Sim. Dio é apresentado como filho de um ladrão cachaceiro chamado Dario Brando, e de uma mulher que não foi apresentada na história. Sim, essa mulher que aparece junto com o Dario no início de Phantom Blood não é a mãe do Dio. No mangá, ele mesmo fala que é só uma garota que ele conheceu em um bar. Muita gente comete esse equívoco de achar que ela é a mãe do Dio, porque no anime a gente vê a cena do acidente da carruagem acontecendo, enquanto no mangá é o Dario que tá narrando o que aconteceu. E pra quem leu o mangá pela internet, por algum motivo o pessoal que tava fazendo a tradução deixou de fora a linha que o Dario diz que é só uma garota qualquer. Mas é um engano bem bobo. Eu mesmo passei anos achando que essa mulher era a mãe do Dio. Enfim, o Dio cresceu sofrendo diversos tipos de abuso do pai alcoólatra. E também de pessoas. Todas as versões do Dio sofreram por causa da mãe. Todas as versões do Dio sofrem pela ausência da mãe. E isso é real mesmo. Até o Dario não, o Diego também sofre. Pessoas fora de casa. A única pessoa que aparentemente ele tinha uma boa relação era a mãe, que faleceu. Isso faz com que ele crie uma percepção de que a sociedade é um grande monstro. Todas as pessoas são fúteis e vazias e maldosas, e que ele precisa passar por cima delas pra conseguir finalmente viver em paz. E faz diferença ela ser a mãe ou não? Tecnicamente faz, porque se fosse a mãe, a gente teria visto como é a mãe dele e teria uma perspectiva, né, de como é que era a relação. Mas como não é, a gente não sabe, não faz a menor ideia como é que é, né? Por exemplo, a mãe do Diego Brando, ela é muito boa com ele e tal, cuida bem dele. O pai é outro filho da mãe, de novo. Mas o Diego, ele gosta muito da mãe, ele é muito apegado à mãe, né? Então a mesma coisa acontece com o Dio. A diferença é que a gente não vê isso, não sabe como é que era a interação. E olha, eu não tô querendo passar pano pra ele não, mas tem um pouquinho de verdade nesse raciocínio aí. Lógico, isso não justifica os absurdos que ele fez depois, mas é bem óbvio que crescer cercado de gente horrível te influencia de alguma forma, seja pro bem ou pro mal. Ele perdeu a única pessoa que podia influenciar. Tipo, tem muita discussão do Dio até hoje sobre se ele é um produto do meio, né, um resultado do meio, ou se ele é intrinsecamente mal. Tem muito dessa discussão até hoje sobre o Dio.
ele a seguir um caminho bom. Ele tá completamente sozinho em um mundo que odeia ele. Por conta disso, o Dio se torna uma pessoa raivosa, arrogante, vingativa, manipuladora, covarde. Tudo de ruim que ele viu na sociedade, ele adotou pra si mesmo como um mecanismo de defesa. Olha pra um mangá shounen do fim dos anos 80, eu acho que o Araki mandou muito bem abordando essas questões. E sim, eu sei que tem a famosa cena do Speedwagon falando sobre o Dio ser mal desde o dia que ele nasceu. Eu já vou chegar lá, pera aí. Com o tempo, o Dio acaba envenenando o próprio pai, e antes de morrer pela primeira vez na vida, esse velho carniça faz alguma coisa boa pelo filho, e entrega uma carta dizendo pra ele se apresentar à família de Joestar. Eu tenho pra mim que isso foi uma tentativa desse velho de tentar ganhar uma vaguinha no céu. Só foi fazer uma coisa boa no último suspiro de vida. Chegando na mansão, Dio encontra a pessoa que ia mudar a vida dele pra sempre. Pra ser justo, os dois mudaram a vida um do outro. Desde o primeiro instante que o Dio olhou pro Jonathan, ele sentiu desprezo. Como ele mesmo diz... Então este é o herdeiro da família Joestar? Um pirralho que sempre teve tudo de bandeja na vida. O Jonathan representa tudo que o Dio odeia. Alguém que ele vê como inferior, mas que mesmo assim está numa posição superior a ele. E isso também se estende ao George Joestar, já que ele nunca viu ele como um pai, e sim como alguém que tá pagando uma dívida. Pra alguém que passou a vida toda cercado de pessoas horríveis e interesseiras, o Dio simplesmente não consegue raciocinar que existem pessoas que agem sem ter um interesse próprio por detrás disso. Ele não vê os Joestar como uma família que tá acolhendo ele. Ele vê como obstáculos que estão no caminho dele. O que é bem irônico, já que se ele não fosse uma pessoa tão caótica, ele teria a vida tranquila que ele queria. Essa obsessão em ser superior aos outros faz ele transformar a vida do Jonathan em um inferno, desde humilhar ele publicamente. O Dio é naturalmente filho da puta. Opa, reagiria ao Itachi versus Seis Caminhos do Pen do Geek... Não reajo nada do Geek. Desculpa, não, aqui não entra Geek verso mais não. O Dio mata cachorro, como eu gosto tanto de um cara desse. Ele é sensacional. Ele é sensacional, é um personagem muito caricato, muito icônico. Quem defende o Dio é o mesmo povo que defende bandido. Cara, eu acho ele um personagem sensacional. Me desculpa, sensacional, sensacional. Ou as pessoas em volta dele. Isso faz o Jonathan chegar ao limite e senta a mão na cara do Dio. Eu adoro essa cena porque, além de ser satisfatório pra caralho ver esse moleque desgraçado apanhando, é uma das poucas vezes que a gente vê o Dio como ele é de verdade. Ele não é um ser perfeito que tá acima de tudo e todos. Ele é uma pessoa completamente quebrada e com um complexo de inferioridade que guia todas as ações dele. E quando alguém consegue quebrar essa máscara que ele criou pra esconder isso, ele simplesmente não consegue lidar com isso. Ele não consegue... O Dio é uma diva. O único episódio que eu vi de Jojo aí. Cara, Zé, vê esse anime. Esse anime é muito da hora, cara. Esse anime é muito bom, sério. Melhora muito depois da parte 1. Sério. Veja. Obrigado por me responder. Que nada, David. Tá em casa, meu bom. Se inscreve no canal, dá like e tamo junto, mano. Tamo junto. Pô, Zé, aí não, Zé. Zé, mano, vê isso aí, velho. Da hora demais. Consegue processar o que tá acontecendo. Como uma pessoa tão incrível, tão superior, tô apanhando pra esse moleque mimado que nunca conquistou nada na vida. A única pessoa que tinha conseguido desestabilizar o emocional do Dio a esse ponto tinha sido o Dario. O Jonathan, sem perceber, conseguiu atingir o Dio de um jeito que nenhuma outra pessoa conseguiria. É claro que o Dio não deixaria isso passar e devolve atacando de um jeito que vai atingir o emocional do Jonathan também. Depois desse confronto, ele resolve mudar de tática. Annalise, dá uma olhada na DM do Discord aí, rapidão. Ô, você não pode flodar também não, né, safadão? Pera aí, pô. Tática pra destruir o Jojo. Ele passa 7 anos fingindo ser uma boa pessoa enquanto envenena o George Joestar. Eventualmente o Jonathan descobre o que tá acontecendo e bota o Dio pra fora de casa. Esse é o ponto mais baixo da vida do Dio. 7 anos de vida jogados fora. E pra piorar, ainda foi desmascarado pela mesma pessoa que já tinha feito isso antes. Enquanto ele tava fora de casa, ele arruma confusão com outros dois caras e acaba matando um e usando o outro de cobaia pra máscara de pedra. Nessa confusão, ele quase acaba morrendo e descobre que a máscara tem a habilidade de transformar humanos em vampiros. Essa parte dá muita aflição pela primeira vez que você tá vendo, mano. Era pra você... Deveria ser o anti-Flood, não se unir a eles. Verdade, né, mano? Não, Flood não. Mais tarde, o Dio volta pra casa tentando mais uma vez manipular o Jonathan. Eu adoro como ele genuinamente acha que o Jonathan é otário e vai cair nesse papo. Mas ele não contava com o Speedwagon se intrometendo. Disse que ficou assim por causa da infância pobre? Mentira! Você tem a alma maligna desde que nasceu. Olha, se você levar em consideração o que ele disse, praticamente tudo que eu citei sobre o Dio até agora fica completamente sem peso, já que como ele é supostamente uma pessoa horrível por natureza, todo o contexto de ter crescido em um ambiente abusivo se torna algo vazio. Existem duas hipóteses aqui. Primeira, ele foi moldado pelo ambiente que ele cresceu. Segunda, ele já nasceu uma pessoa ruim. Eu gosto de pensar que as duas estão certas. Sim, ele é uma má pessoa. Ele é uma pessoa ruim por dentro. Não dá pra jogar toda a carga disso na infância conturbada que ele teve. Afinal, o próprio filho dele também teve uma infância conturbada. Sim, eu também acho. Eu também acho que ele tem aí o útil ao agradável. No caso, ele era mau e desagradável o local, né? Então criou esse monstro que é o Dio. E ele não virou esse demônio que sai atrapalhando a vida de todo mundo. Mas também não dá pra ignorar que o ambiente que ele cresceu potencializou toda a maldade que já tinha nele. Quando ele percebe que dessa vez ele não vai conseguir escapar, ele mata o pai do Jonathan e usa máscara pra se tornar um vampiro.
É a partir daqui que o Dio adota o arquétipo do vilão clássico. Até então, tudo que o Dio fez foi, na perspectiva dele, uma forma de autodefesa contra esse mundo tão cruel com ele desde o nascimento. Só pra lembrar, eu tô falando da perspectiva do personagem. Não quero ninguém achando que eu tô passando pano pra esse corno aqui, não. Agora ele não é mais um humano. Ele não precisa subir na hierarquia da sociedade. Ele não precisa do dinheiro dos Joestar. Ele se tornou algo acima disso tudo. E agora ele vai devolver todos os anos de abuso nesse mundo cheio de humanos que ele tanto odeia. Mas ainda existe uma pessoa que é uma ameaça pra ele. Jonathan Joestar. Que superando cada vez mais os próprios limites, muda completamente a percepção do Dio sobre ele. O Dio já não vê mais ele como aquele moleque mimado. Ele é alguém a ser respeitado. E não só isso, o Dio tem a noção de que ele mesmo é um monstro. Ele sabe que ele se tornou uma criatura completamente maligna. E não tem ninguém nesse mundo que é tão cruel quanto ele. Eu queria ver como ia ser o Jonathan com o Stand, mano. Ele se tornou alguém único no mundo. Mas isso não vale só pra ele. Se o Dio é a maldade encarnada, Jonathan Joestar... Todo mundo é mal por natureza? Para com esse papinho. Para, que eu sou bom por natureza. Eu sou bom, eu sou do bem. Eu sou do bem. É a bondade que tá lá pra contrabalancear ele. Não existe outra pessoa tão pura e bondosa igual o Jonathan. Os dois são a representação perfeita, em forma viva, da maldade e da bondade desse universo. É como se eles de fato fossem irmãos ligados por esse elo. Isso faz com que o Dio pare de ver ele apenas como um ser humano inconveniente que tá atrapalhando os planos dele. E sim como um igual, alguém especial nesse universo, igual ele. O Jonathan até o final amou o Dio. Cara, é muito bonito o final do Jonathan. Ele foi o mortal que conseguiu reduzir esse estado deplorável. Por isso demonstra o respeito que ele merece. E se por acaso acontecesse do Dio perder o próprio corpo e precisasse usar o corpo de alguém, adivinha quem seria a única pessoa no mundo que ele consideraria digna pra roubar o corpo? O fim do Dio em Phantom Blood é interessante porque, mesmo sendo um vilão, ele de certa forma venceu e ao mesmo tempo perdeu. Claro, ele ficou preso no caixão no fundo do mar, que parando pra pensar, talvez seja bem pior do que morrer. Se já é ruim imaginar você ficar enterrado vivo no cemitério, imagina no fundo do mar. Tira! 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 Tira, tira, caralho! Mas apesar... Mano, quanto tempo... Mano, imagina só que merda. Mano, o Dio deve ter... O que ele ficou fazendo durante todos esses anos lá, né, mano? O stand do Jonathan é o Hermit Purple, só que melhor. É o The Passion. Eu tô ligado. disso ele conseguiu matar o Jonathan e roubar o corpo dele. A parte boa é que ele tá preso num caixão e nunca mais vai voltar. Né? Ele volta upado. Bufado. Aqui encontramos a versão mais popular desse personagem. Quando se fala no Dio, é nesse cara aqui que todo mundo pensa. E existem alguns motivos pra isso. Primeiro, ele é o vilão principal da parte mais icônica de Jojo. E somando faz ele ser o vilão principal das duas partes mais importantes. A que começou e a que redefiniu o caminho que Jojo ia tomar. Sem contar que tudo que esse cara aprontou aqui teve consequência nas próximas partes. Segundo, enquanto na parte 1 a gente ainda tava conhecendo ele, aqui a gente sabe muito bem quem é ele e do que ele é capaz. Então a gente não precisa ver ele fazendo uma mãe devorar o próprio neném pra mostrar que é mal de novo. Não. Dessa vez a gente vê um lado mais manipulador dele. 80% dos momentos do Dio nessa parte é a história de alguma forma te mostrando, olha só como ele é sinistro, olha como ele é foda. Mano, aí ele tá completamente esotérico, mano. Nossa, o ar que ele passa nessa parte é muito foda. E ele é mesmo. Tecnicamente, ele é um vilão que venceu. Ele conseguiu conquistar tudo que ele podia querer. Ele tem um corpo da única pessoa que ele respeitava. Ele tem um stand mais poderoso de todos até então. Ele tem uma influência gigantesca nas pessoas em volta dele. Ele consegue transar com quantas pessoas ele quiser. O único problema aqui... Pô, super poder esse, hein? Mas ó, se liga, o Dio, mano, ele é tão foda aí, porque ó, de tudo que a gente tinha visto até agora, ele conquistou tudo. Ele tem o melhor stand, né? Até onde a gente sabia, né? O mundo é um dos melhores stands naquela época. Puta stand foda. Ele tem o corpo mais musculoso de todos os Jojos. Ele tem sangue de vampiro, que dá um buff absurdo. Mais os poderes de vampiro que a gente sabe que tem pra caralho. E ele tem tudo isso somado ainda com a galera que segue ele. Então, mano, não tinha como a galera, como o Jonathan não é, Jotaro, Joseph ganharem dele, cara. Nossa, não, se ele tivesse poderes de vampiro, esquece. Aí vai me dizer, ainda não terminou de cicatrizar o pescoço. Tá bom. E é o fato de que ele ainda não conseguiu se adaptar totalmente ao corpo do Jonathan Joestar. Mesmo passando anos e anos debaixo do navio lá, no fundo do mar, ele não... Tá bom. Conveniências. Tem que nerfar um pouquinho. Nerfa um pouquinho. É isso que faz ele entrar em confronto novamente com a família Joestar. Apesar dessa parte não explorar com profundidade os novos dilemas presentes na vida do Dio após 100 anos preso no fundo do mar, já dá pra ver uma leve mudança de personalidade. Ele continua cumprindo muito bem o papel de vilão arrombado aqui. Eu diria que é até melhor do que na parte 1. Dessa vez ele realmente representa uma ameaça, principalmente quando você tá vendo a história pela primeira vez e ainda não entendeu qual que é o poder dele. E meu amigo, que jeito foda de apresentar o poder do vilão. Sensacional. Nunca fica velho, né?
Ele genuinamente convence todo mundo que tá assistindo de que ele pode matar qualquer um, principalmente quando ele mata o protagonista da parte anterior. Mais um Jojo que o Dio matou, pelo menos por algumas horas. Calma, calma, Jotaro! Calma, calma, eu tô brincando! Eu só tava zoando! Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati de patatá enfiado no teu cu, é? Ou é o circo de solé todinho que tá enfiado nesse teu cu aí? Só que todo esse poder tem um ponto negativo. O Dio já era uma pessoa arrogante e convencida antes de ter o Zawarudo, mas depois de ganhar a habilidade de parar o tempo, ele simplesmente não leva nenhuma ameaça a sério. A primeira vez que a gente vê esse comportamento dele é quando ele age com total indiferença pro Whole Horse tentando matar ele. E logo mais pra frente, quando ele zoou o Polnareff na escada. Ele podia ter matado o cara de 50 formas diferentes, mas não, ele prefere ficar zoando da cara do maluco. Beleza que o Whole Horse não é um cara pra se levar muito a sério. E o Polnareff tava todo arrebentado da luta com Vanilla Ice, então ele não era muito uma ameaça. Mas é essa mania de ficar subestimando o oponente que faz ele cometer o maior erro da vida dele, que foi não levar a sério a luta com o Jotaro. A gente já viu em outros momentos que quanto mais o inimigo tenta provocar o Jotaro pra deixar ele puto e fazer ele perder o controle, mais calmo e determinado ele fica. Ele tem a reação contrária do que estão esperando que aconteça. E olha, eu não consigo nem culpar muito o Dio de agir desse jeito nessa luta, porque se você olhar pela ótica dele, o Jotaro deveria ser o oponente mais fácil dele derrotar. Afinal, é um vampiro de mais de 100 anos versus um adolescente. E você consegue perceber durante essa luta como o Dio progressivamente vai passando de brincar com o Jotaro pra perceber que tá dando merda e ficando sério, pra completamente doido da cabeça. Mesmo ele conseguindo absorver o sangue do Joseph, a situação saiu tanto do controle dele que ele não consegue tomar conta das próprias emoções. Mesmo depois de 100 anos, ele continua sem conseguir controlar o emocional quando a situação sai do controle dele. A única razão pra ele ter perdido essa luta é primeiro ter deixado o poder subir a cabeça e ter escolhido a pior pessoa possível pra ficar brincando de testar os poderes novos, ao invés de lutar sério. Ainda passou a vergonha de morrer igual personagem de jogo de luta tomando soco na canela. Você cometeu um grande Soco na canela. erro. Você me deixou puto. Muito puto. Nossa, que final bom, né? Que final foda. Bom, agora acabou, ele morreu pra valer, não vai voltar mais. Muito obrigado por assistir o vídeo e que pariu, caralho. 日没になったらここを出ていくよ Aqui temos Muito foda, muito foda. Nossa. Ele na parte 6 mano. Os melhores diálogos dele são na parte 6, esse pai, hein? a versão mais diferente do Dio. Pela primeira vez temos uma perspectiva amigável dele, mesmo que ele seja dessa forma apenas quando tá na frente do Putin. É até difícil acreditar que esses dois são a mesma pessoa. É porque esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é ele de verdade, esse aqui é a faceta que ele quer que o Putin veja. Entendeu? Essa é a grande diferença. Isso aqui é total manipulação do Dio, isso aqui é o Dio. Esse aqui é o Dio. Eu penso que o Araki não estava muito satisfeito com a forma que ele escreveu o Dio lidando com o mundo moderno após 100 anos preso no mar. Como eu tinha dito, já tinha sim uma leve mudança de personalidade, mas nada muito exponencial. Ele ainda era o mesmo arrombado que só tava lá pra fuder a vida dos outros em troca de benefício próprio. E aqui, ele meio que ainda é o mesmo arrombado, só que usando mais palavras bonitas. Agora é um personagem com muito mais nuances do que antes. A gente aprende mais sobre como ele vê o mundo, o destino, as ambições. Eu vou fazer uma comparação meio esquisita agora, mas sabe apêndice em livro? Aquela parte adicionada pelo autor pra complementar algo na história? Explicar algum ponto com mais detalhes. Eu sinto como se o Dio dessa parte fosse um apêndice desse personagem, feito pra dar mais profundidade pra ele. E eu achei ótimo. É muito interessante ver o Dio como essa figura quase messiânica que viaja pelo mundo conhecendo as pessoas e compartilhando suas ideias. Ele se assemelha muito a um líder de culto que seduz... É tipo o Drácula. É que nem eu falei já... Ah, não falei não porque eu apaguei o vídeo. Eu fiz um dos primeiros vídeos desse canal aqui, era um vídeo do Dio, que eu apaguei há muito tempo. Tá na real privado, né? Mas eu falo que o Dio e o Crowley tem muito a ver um com o outro. Tipo, o Dio realmente é um personagem ocultista e esotérico pra caralho. O nível de esoterismo que o Dio tem na parte 3 e na parte 6 principalmente é gigantesco. Então, tipo assim, é muito legal. É muito legal. E, de fato, tem essa parte do oculto mesmo. as pessoas que estão perdidas na vida se juntar à causa dele. É exatamente isso que ele fez com o Putin. Agora, que tipo de causa alguém como o Dio pode... Por que apagou aquele vídeo? Ele é ótimo. Não. Tá muito abaixo da minha qualidade atual. Vou refazer. Pra fazer um humano seguir ele de forma fiel? Durante os 100 anos preso dentro do caixão, ele teve um tempinho livre pra refletir sobre a vida e mudar de opinião sobre o mundo. Durante a sua vida, quando ainda era um humano, o Dio almejava passar por cima das pessoas pra conseguir viver uma vida feliz. Mas o que é ser feliz? A resposta pra essa pergunta pode variar de pessoa pra pessoa. Pra alguns é ter sucesso financeiro, pra outros é alcançar o topo de alguma hierarquia. Tem pessoas que vão considerar o ato de dar continuidade à sua linhagem ao criar outra vida. Ou o simples prazer carnal no momento de fazer sexo com outra pessoa. Após escapar do caixão, o Dio fez
cada uma dessas coisas citadas, ele teve tempo de sobra pra procurar felicidade de todo tipo. E por mais que isso rendesse uma satisfação e felicidade momentânea, eventualmente isso passa e se torna repetitivo a ponto de perder o significado. É esquisito pra caralho pensar que o personagem que a gente viu dar risada enquanto faz uma mãe devorar o próprio filho é o mesmo personagem que em um ponto da vida se deparou com uma crise existencial. E isso faz total sentido narrativo. Se você... Estamos vendo o anime de homens com poses gulosas maravilhoso. Pezinho, pezinho. Sim, exatamente. Exatamente. Como diria o Jill, exatamente isso, meu amigo Olavo Silva. Agradeço a mim, Lucas G. Carminati. Sim, exatamente. Obrigado aí demais pelo donate pra gente ver um vídeo de Jojo. Sempre bom, sempre bom. Se fosse imortal, em algum ponto da sua vida, o que você faz pra ficar feliz vai parar de ter efeito. E você vai procurar outras coisas pra te satisfazer. Só que como você é imortal, esse ciclo vai se repetir praticamente, até você zerar tudo que você tem pra fazer na vida. Pra uma pessoa Diávolo normal, é isso já é um também. pesadelo. Agora, pra alguém como o Dio, que sente necessidade de sempre estar no topo e viver melhor que todo mundo, isso é inaceitável. E é aí que ele chega na conclusão de que a verdadeira felicidade não tá em ter um corpo perfeito, ou poder, ou em sexo. A verdadeira felicidade é alcançar o céu. E o que seria alcançar o céu? No universo de Jojo, o destino não é apenas um conceito abstrato, é uma força imutável presente na vida das pessoas, tal qual a gravidade. E seguindo os passos corretos, aquele que conseguir controlar o próprio destino vai ser a pessoa a alcançar o céu. Pra quem não tá entendendo a aula de filosofia aqui, eu vou resumir. O Dio basicamente tá querendo desenvolver um novo stand capaz de manipular o tempo pra acelerar o universo até o ponto de singularidade, assim resetando o universo inteiro e dessa forma tendo conhecimento total sobre o próprio destino e o destino de todos. Só que tem uma pegadinha aí. O Dio vendeu essa ideia pro Pucci como se ele estivesse fazendo isso pra ajudar a humanidade, como se ele fosse um grande salvador. E a gente sabe que ele no fundo tá cagando e andando pra humanidade. A questão aqui é que mesmo sabendo do próprio destino, você não pode mudar ele, exceto se você for o usuário do Made in Heaven. A pessoa que controla esse stand é a única pessoa que não é afetada pelo destino e ainda consegue alterar o destino dos outros. Esse é o verdadeiro céu pro Dio, se tornar literalmente um deus em um novo universo. Muito foda. Não consigo respirar! Ai, ai, Jojo é muito bom, né, mano? Nossa. Agora me diz, fala que não é foda o fato de eu ter começado esse vídeo falando sobre como o plano do Dio era, sei lá, roubar o dinheiro da família Joestar e terminou com o cara querendo virar um deus, resetando o universo. É ridículo o quanto o Dio dessa parte é superior comparado aos Dios anteriores em questão de narrativa. E também mostra como o Araki evoluiu na escrita. Tudo isso que eu falei demonstra o quão longe esse personagem chegou e como ele é uma peça importante no universo de Jojo. A gente viu ele passando de vilão... É a melhor obra de todas, mano. Jojo é cinema. Melhor obra em escrita? Não. Melhor obra em foreshadow? Nem um pouco. Melhor obra em poesia? Também não. É a melhor obra. Ponto. Ponto. Nossa, bom demais, cara. Bom demais. Diávolo é ótimo, bom saber. Já sei o que posso fazer. Nossa, manda. Diávolo. Diávolo. Simplesmente queria destruir a vida das pessoas Muito pra um vilão foda. cheio de conceitos filosóficos e um dos planos mais únicos e criativos da ficção. E pode ter certeza É tudo muito único, irmão. É tudo demais. É tudo muito bom. Eu sempre achei engraçado o sapato do Jill. É sensacional, né? de uma coisa. Mesmo se ele tivesse conseguido cumprir o plano e alcançar o céu, com o tempo ele ia enjoar disso e ia arrumar algum objetivo maior pra ir atrás. Porque essa sempre foi a principal característica do Dio. Não importa o quão longe ele chega, não importa o quanto Ele fazia, com o poder de vampiro, ele fazia uns híbridos bizarros, tipo gato coruja ali, gato passarinho. Olha essa porra aqui, irmão. Ele podia fazer muita coisa com o poder de vampiro, mano. Perdeu a mão total. o quanto ele conquiste, ele sempre vai encontrar É teu mangá anime favorito? É meu anime favorito. Jojo é cinema demais. Cinema demais. Nossa, muito, muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Eu adoro falar de Jojo, cara. Jojo pra mim é muito legal. Eu já vi e revi mais de 8 vezes esse par. um objetivo maior pra alcançar. E é por isso que ele é o maior vilão de Jojo. Não, melhor não. Não. Com certeza é um dos, se não o, mas não falaria com tanta certeza assim não, sabe? A concorrência em Jojo é grande. Grandíssima. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Apesar de não ser meu vilão favorito, eu tenho que reconhecer que o Dio é um dos vilões mais importantes de Jojo e um dos melhores vilões da ficção. Tem uma razão. Um dos melhores vilões da ficção, com certeza. Com certeza. E o Pet Shop? O Pet Shop é verdade, é o detentor do stand do... Não é Anubis, é o... Horus. Ele é bom também. Um dia eu faço um vídeo pra cada vilão de Jojo. Desses vilões secundários aí. Faria de 5 minutos, 6. Legalzão, mano.